Quantas vezes ouvimos que paz interior é silêncio, ausência de conflito, um estado de calma absoluta, e quantas vezes nos frustramos tentando alcançá-la como se fosse um lugar externo, um refúgio longe da agitação do mundo. Carl Jung, no entanto, tinha outra visão. Ele dizia que a verdadeira paz não nasce da fuga, mas da reconciliação. Para ele, paz não é um jardim sem tempestades. É a habilidade de permanecer inteiro, mesmo quando o caos interno tenta nos partir em pedaços. Na linguagem simbólica que tanto usava, Jung via a paz como o fruto de um casamento entre opostos. Luz e sombra, razão e instinto, consciência e inconsciente. E é exatamente por isso que tantos desistem da jornada. Porque a paz interior, antes de ser serenidade, é enfrentamento. É preciso olhar para o que dói. É preciso sentar-se diante do inimigo interno sem desejar destruí-lo, mas compreendê-lo. Talvez seja por isso que tanta gente, em silêncio absoluto, sente um barulho ensurdecedor por dentro. Porque a ausência de ruído não é necessariamente presença de paz. E a ausência de conflito pode ser apenas negação. A verdadeira causa da nossa inquietação raramente está do lado de fora. Mesmo quando tudo parece bem no mundo externo, muitas pessoas sentem uma tensão constante, como se algo estivesse fora do lugar dentro delas. Para Carl Jung, esse desconforto vem de um desencontro profundo entre o que somos e o que fingimos ser. Desde cedo, aprendemos a moldar nossa personalidade para caber nas expectativas dos outros, família, escola, sociedade. Recalcamos desejos, ignoramos intuições, silenciamos partes inteiras de nós mesmos para sermos aceitos. O problema é que o que é reprimido não desaparece. Ele desce ao inconsciente e de lá começa a operar silenciosamente. É como se uma parte renegada de nós criasse vida própria e passasse a se manifestar em forma de ansiedade, culpa, tristeza sem causa ou impulsos inexplicáveis. Jung chamou essa parte oculta de sombra, e ela é uma das maiores responsáveis pelos nossos conflitos internos. Não porque seja má, mas porque foi exilada. Ela quer ser ouvida, integrada, compreendida. Enquanto a rejeitamos, ela luta contra o nosso eu consciente, como um filho que grita por atenção. A paz interior, portanto, só começa quando paramos de travar guerra contra nós mesmos. E isso exige um passo que poucos têm coragem de dar. Olhar de frente para a parte que sempre tentamos esconder. Para Carl Jung, a psique humana não gira em torno do ego, como muita gente acredita. O ego é apenas a parte consciente, a superfície do oceano. O verdadeiro centro da alma é o self, um arquétipo profundo que simboliza a totalidade psíquica, a união entre luz e sombra, razão e sentimento, masculino e feminino. A paz interior, nesse sentido, é o reflexo da aproximação do ego com esse centro maior. É quando o eu para de tentar controlar tudo e começa a dialogar com aquilo que é maior do que ele. Esse processo é o que Jung chamou de individuação, o caminho em que a pessoa deixa de ser apenas aquilo que aprendeu a ser e se torna quem verdadeiramente é. O self não é um ideal inatingível. Ele se manifesta em sonhos, visões, símbolos, muitas vezes com imagens de círculos, mandalas ou figuras sagradas. Sua presença é sentida como algo que traz ordem interna, mesmo em meio ao caos. A paz que ele oferece não é passiva. Ela é dinâmica, viva, pulsante. Não se trata de eliminar os conflitos, mas de colocá-los em harmonia, como instrumentos diferentes tocando uma mesma melodia. Quem começa a trilhar o caminho do self percebe que a paz não está em ter respostas prontas, mas em aceitar os mistérios da própria alma. E isso muda tudo, porque ao invés de fugir do que sente, a pessoa passa a habitar o que sente, com presença e consciência. Nem todo silêncio é saudável. Nem toda calmaria é paz verdadeira. Carl Jung alertava para um perigo sutil. A tendência do ego de criar uma falsa sensação de equilíbrio ao evitar conflitos, suprimir emoções e buscar apenas aquilo que é agradável ou socialmente aceitável. Esse tipo de paz é frágil, porque está baseada na repressão. A pessoa aparenta tranquilidade,
Mas por dentro existe tensão acumulada, ressentimentos não expressos e uma alma que grita por autenticidade. Com o tempo, essa negação gera sintomas, insônia, explosões emocionais, sensação de vazio ou até doenças psicossomáticas. Jung via isso como uma tentativa de adaptação neurótica. É como se o indivíduo preferisse viver desconectado de si mesmo, só para não incomodar ninguém, nem a própria consciência. Mas essa escolha cobra um preço: o afastamento do self, o empobrecimento da vida interior e a perda de sentido. A paz verdadeira não é ausência de conflito, mas maturidade para enfrentá-lo com consciência. É possível estar em paz, mesmo no meio de um desafio, se há alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Já a falsa paz é como um verniz sobre uma madeira rachada. Basta um pequeno impacto e tudo se quebra. Por isso, cultivar a verdadeira paz exige coragem para encarar desconfortos e permitir-se sentir, sem julgamentos, sem máscaras, sem fuga. É nessa honestidade radical que a alma começa a respirar. A jornada rumo à paz interior passa, inevitavelmente, pelo território mais temido da psique, o inconsciente. Carl Jung dedicou sua vida ao estudo dessa dimensão invisível, onde habitam os símbolos, os traumas, os desejos reprimidos e os arquétipos universais. Ele dizia que tudo o que não é trazido à consciência retorna como destino, ou seja, aquilo que evitamos enfrentar dentro de nós mais cedo ou mais tarde se manifesta em nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossos padrões de sofrimento. Por isso, Jung via o inconsciente não como um inimigo, mas como um guia, um oráculo silencioso que fala em imagens, sonhos, intuições e até sintomas. E ouvir essa linguagem é essencial para quem busca a verdadeira paz. Mergulhar no inconsciente não é fácil. Requer escuta, tempo e disposição para questionar certezas. Mas é nesse mergulho que encontramos respostas que a mente lógica jamais poderia dar. É lá que descobrimos o motivo das nossas repetições, dos nossos bloqueios, das dores que insistem em voltar. E o mais surpreendente, é lá que muitas vezes está escondido o que temos de mais valioso. A parte criativa, instintiva, sábia, que foi sufocada pelas exigências externas. Quando o inconsciente deixa de ser um território proibido e passa a ser um território explorado, nasce uma nova relação consigo mesmo, uma relação de confiança, de integração, de autoconhecimento profundo. A paz interior, então, deixa de ser uma ideia distante. Ela se torna um estado real, construído passo a passo, à medida que a pessoa se reconcilia com o que antes era sombra. Um dos maiores ensinamentos de Carl Jung é que a verdadeira paz não vem da perfeição, mas da aceitação do imperfeito. Aquilo que mais nos incomoda em nós mesmos, aquilo que tentamos esconder ou negar, é justamente o que guarda a chave da transformação. Jung chamava isso de trabalhar com a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos na nossa personalidade: raiva, inveja, vaidade, medo, desejos ocultos, memórias dolorosas. Mas também pode conter talentos esquecidos, potências reprimidas e verdades não ditas. Ao contrário do que muitos pensam, integrar a sombra não é virar santo, é tornar-se inteiro, é olhar para dentro com honestidade e enxergar que há beleza, mesmo naquilo que é imperfeito, contraditório ou sombrio. Esse processo exige coragem, porque reconhecer a sombra implica abandonar a ilusão de que somos apenas luz. Implica admitir que dentro de nós também habitam forças destrutivas, infantis ou impulsivas. Mas, quando essas forças são reconhecidas, perdem o poder de nos controlar inconscientemente. E é exatamente aí que a paz começa a florescer. Porque a paz não surge de negar a guerra interna, mas de negociar com ela, de escutar as partes que estão em conflito e construir uma ponte entre elas. Jung dizia que tudo o que a alma rejeita adoece, mas tudo o que ela abraça se transforma. A sombra, então, deixa de ser um fardo e se torna um
Portal, um caminho de retorno à totalidade, onde a paz não é ausência de falhas, mas presença de consciência. Há um tipo de paz que não se expressa em frases otimistas, nem em discursos sobre gratidão. É um silêncio diferente, denso, vivo, cheio de presença. Carl Jung compreendia esse estado como um momento raro em que a alma repousa em si mesma, sem precisar provar nada ao mundo. Depois de atravessar os conflitos, encarar a sombra, escutar o inconsciente, algo se acomoda dentro. Não é apatia nem indiferença. É lucidez serena. Nesse silêncio interior, a mente não precisa controlar tudo. O corpo não precisa estar tenso o tempo todo e o coração não precisa se justificar. É como se o excesso de ruído, externo e interno, perdesse a importância. A pessoa começa a perceber que muito do que achava essencial, na verdade, era barulho para fugir de si mesma. Jung falava que esse silêncio surge quando há harmonia entre os diversos aspectos da psique. Quando o ego para de se impor como dono da verdade e passa a colaborar com o self. É nesse ponto que nasce o que ele chamava de centro psíquico, um eixo interno que dá estabilidade mesmo em meio à tempestade. A paz interior, então, deixa de ser um objetivo e se torna um estado. Não se trata mais de encontrar fórmulas externas, mas de permanecer presente, inteiro, disponível, real. E é nesse silêncio, mais do que em qualquer palavra bonita, que a alma finalmente se sente em casa. Muita gente imagina que a paz interior seja um estado permanente que, uma vez alcançado, nunca mais se perde. Mas Carl Jung via isso de forma diferente. Para ele, a paz não é um destino, é uma prática constante, construída nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A cada instante, somos convidados a decidir. Vamos reagir com raiva ou responder com consciência? Vamos fugir da dor ou escutá-la com atenção? Vamos ignorar nossa intuição ou respeitá-la? Essas microdecisões moldam a relação que temos com nossa própria alma. E é por isso que a verdadeira paz não depende de circunstâncias perfeitas, nem de ambientes silenciosos. Ela depende do modo como nos posicionamos diante da vida, com presença, integridade e escuta interior. Jung dizia que o ser humano se torna inteiro quando aprende a viver com consciência das suas tensões internas. Essa consciência se pratica no cotidiano, numa conversa difícil, num momento de frustração ou até num instante de solidão. A paz interior não exige que você se retire do mundo. Ao contrário, ela floresce quando você está no mundo, mas não mais à mercê dele. Ela está em prestar atenção ao que sente, ao que pensa, ao que precisa. Está em respeitar seus próprios ritmos, em aceitar seus limites, em não se violentar para agradar os outros. Quando a pessoa compreende isso, percebe que a paz é menos um milagre e mais um cultivo. E como todo cultivo, ela exige cuidado, mas também recompensa com frutos que nenhuma vitória externa pode oferecer. Existe um momento no processo de individuação em que a paz interior deixa de ser apenas um alívio pessoal e se transforma em algo mais profundo, um estado de cura. Carl Jung observava que, à medida que a pessoa se torna mais consciente de si mesma, algo começa a se reorganizar internamente. A energia psíquica que antes era gasta para reprimir emoções, sustentar máscaras ou evitar conflitos, passa a ser liberada para o crescimento, a criatividade e até para a compaixão. Essa energia restaurada tem um efeito quase físico. Melhora o sono, a digestão, a clareza mental, a disposição. E mais importante ainda, transforma a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Porque quem encontra paz dentro de si não precisa mais projetar sua dor no outro. Jung via a integração psíquica como um caminho de cura, porque ela reconecta o indivíduo com sua totalidade. E é justamente essa totalidade que traz sentido à existência. Não um sentido intelectual, mas uma sensação de pertencimento, como se finalmente a pessoa estivesse no lugar certo, dentro de si mesma. A paz interior, nesse ponto, se torna uma vibração que contagia. Quem está em paz transmite presença, escuta com mais profundidade,
acolhe com mais humanidade. Não porque seja perfeito, mas porque aprendeu a fazer as pazes com o imperfeito. Isso por si só já é uma forma silenciosa e poderosa de cura, tanto para si quanto para o mundo ao redor. No fim de tudo, a paz interior não é sobre se isolar, fugir ou se blindar contra a vida. Ela é, como dizia Carl Jung, o fruto mais maduro de um longo processo de autoconhecimento, enfrentamento e integração. É o ponto onde o ego já não precisa mais controlar tudo, porque aprendeu a confiar na inteligência profunda do self. É quando deixamos de reagir impulsivamente e passamos a responder com presença. Quando o ruído interno cessa, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente aprendemos a escutar. A paz interior é um retorno. Retorno à essência, ao centro do ser, àquela parte de nós que nunca deixou de existir, mas que tantas vezes esquecemos no meio da pressa, do medo e das exigências externas. Jung nos convida, com sua psicologia simbólica e profundamente humana, a fazer esse retorno, não como uma fuga do mundo, mas como uma reconexão com aquilo que nos torna mais humanos, mais inteiros, mais reais. E talvez o maior segredo que ele nos deixa seja esse: a paz interior não é um fim. Ela é o começo de uma vida vivida com verdade. Uma vida onde o conflito não é mais inimigo, mas mestre. Onde a sombra não é mais ameaça, mas aliada. Onde o silêncio finalmente deixa de ser ausência, para se tornar presença pura, porque a alma em paz não faz barulho, mas transforma tudo por onde passa.